Sejam muito bem-vindos. Já estou gravando. Como é que vocês foram? Como é que estão essas semanas aí, as últimas duas, desde o nosso último encontro? Quem quer começar? Olha só, a Bruna perguntou, Roberto, tô sem meu VAD físico ainda, eu sei que eu preciso, tô na semana 5. O que você vai fazer, Bruna? Final de semana? Comprar. Vai lá comprar para começar a aplicar o método estudando com VAD. E uma das mudanças que você deve sentir imediatamente vai ser essa daí, né? De você entender que, as informações ficam concentradas. 2, ficam mais claras, mais fáceis de você achar. 3, você vai perceber exatamente quais são os artigos mais importantes para a sua prova. Você vai estar verticalizando. E 4, né? Essa sacada do Miguel foi muito boa. É você entender que, nossa, aquela apostila gigante ali, eu vou ler esses artigos aqui e pronto, está tudo revisado na minha cabeça. Então você ganha tempo, agilidade. Gente, e é aquela coisa, eu não sei o que eu estava fazendo outro dia que eu fui dormir. Acho que foi nesse meu sono aí, Doug, de meio-dia. Que eu vou descansar aqui, quando eu acordar eu tenho que resolver isso e isso. Eu lembro que eu pensei em 3 coisinhas que eu tinha que resolver na rua, eu falei, não, eu vou fazer isso, aí depois eu vou no banco, vou fazer não sei o que, eu vou fazer não sei o que. Aí eu capotei, quando eu acordei depois, que eu fui resolver as coisas na rua, eu lembrei só de 2, ficou faltando uma. E aí o que eu fiz? Ao invés de eu tentar achar essa uma de maneira isolada, que era uma besteira de ir no mercado para pegar aqueles selinhos, eles não têm as promoções que dão os selos para você juntar, para fazer não sei o quê. Minha esposa estava atrás de uma panela, aí ele falou, meu amor, você tem que ir no mercado para juntar os selos. Aí eu tinha esquecido o que era. Só que o que eu fiz? Olha que foi super engraçado isso, porque funcionou muito bem. Ao invés de eu ficar pensando, pô, o que era mesmo a terceira coisa, eu lembrei da primeira, da segunda, aí a terceira veio automaticamente na memória por associação. Eu não sei se vocês estão sacando isso na que vocês estão estudando, mas a gente não deve tentar guardar. Nossa mente não funciona dessa forma. Não tentem guardar as informações de maneira isolada. Eu usei um exemplo simples, idiota, né? De 3 coisas que eu tinha que fazer na rua, mas, assim, no estudo é a mesma coisa. Eu acho que um dos maiores desafios de vocês é organizar a quantidade e volume de informações que vocês estão absorvendo. As coisas não podem estar soltas. Não pode estar solta. Não pode, literalmente. Quando você estiver estudando, por mais que você esteja no automático, porque todos vocês já têm o hábito de estudar, sempre se perguntem o que é que eu estou vendo aqui. E qual é o assunto que eu estou? É assim que começa. Matéria, né? Assunto, subitem, a informação em si. Que aí você vai o quê? Organizando, categorizando as informações na sua memória de maneira que ela fique disponível e, o mais importante, fique confiável. Porque você não quer estar... Espera aí, mas aquela informação era tributária ou era condicional? Na hora da prova. É super importante. Máxima concentração na hora de estar estudando, né? Tá totalmente focado ali e presente para o que eu estou fazendo. Qual é a matéria? Qual é o assunto? Qual é a informação que eu estou guardando para essa matéria dentro desse assunto, desse subtópico. E eu estou falando isso porque é natural. Às vezes a gente faz repetidas vezes a mesma coisa, é natural que você fique no automático, digamos, né? Que você está ali fazendo meio que no automático e às vezes não está totalmente sintonizado ali. Então, lembrem de fazer essa pergunta, de se chamar atenção para isso, para que, de novo, anotem. Para mim, o maior desafio é esse, é vocês saber. Porque se estudar, eu sei que vocês estudam. Mas a pergunta é, a informação está sendo categorizada da maneira coerente, de forma que se torne disponível para você na hora da prova? Porque é isso que importa. O que eu tenho tentado trabalhar é a minha ansiedade, assim, totalmente. Né? Então, como atualmente, devido à situação, né, que eu falei para vocês na semana passada, de agora eu estou em casa, só estudando. Perfeito. Isso me trouxe um certo desconforto, porque eu estava acostumada a trabalhar. Então, parece que veio uma ansiedade um pouco maior, né? De, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, né? Natural. Era por estar trabalhando, né? Seu relógio biológico, digamos assim, estava no horário do trabalho e você estava em casa. Exatamente. Então, eu estou tentando trabalhar a minha ansiedade nos estudos, porque assim, eu não posso anotar, né? Eu tenho que ler, eu tenho que fazer revisões, eu tenho que passar o marca-texto, né? Então, parece que o que eu tinha conseguido fazer antes, agora ficou um pouco mais difícil devido à situação. Então aproveita para ver de novo as aulas e ver o que ficou para trás que você ainda não implantou
e começa de novo, né? Sem ansiedade, agregando aos poucos, né? Agora eu vou melhorar isso essa semana, vou focar em melhorar essa parte, vou focar nessa parte da saúde, vou focar... Pensem comigo, se vocês pudessem estudar, né? No momento que está ali se preparando de manhã, na noite que vai dormir e tal, e na hora que acorda, para fazer a sua rotina, de uma maneira que esse tipo de pensamento que gera ansiedade, porque no fundo, todos os sentimentos nossos, eles vêm do pensamento. Parem para pensar comigo. Quando você está pensando a respeito de uma coisa boa, naturalmente você se sente bem, né? Se você pensem agora aí numa memória bacana que cada um de vocês tem com alguém que você ama muito. Só de você pensar no rosto dessa pessoa sorrindo, você naturalmente já sente vontade, né, de estar perto dela e naturalmente você já se coloca no estado anímico mais elevado. Então, de novo, é o seu pensamento que cria o seu sentimento. Agora, por outro lado, se você começa a pensar no quanto ainda falta, ou quando vai vir a sua prova, ou no que você ainda precisa estudar, naturalmente são pensamentos que vão trazer o sentimento que é chamado de ansiedade. Quando você senta para ficar em silêncio e que você está literalmente... É como se você tivesse... Imagine que vocês conseguem ver a sua mente de fora, né? Você virou uma terceira pessoa. Eles chamam isso de observador. Você se transforma no seu observador. No observador de quem? De você mesmo. Então é a Letícia observando os próprios pensamentos da Letícia. Então, é como se você se destacasse e conseguisse observar de que maneira e o que está passando pela sua mente, e esse é o exercício, né? Você ficar em silêncio, é quando você começa a desacelerar todos esses pensamentos. Aí você começa a identificar, opa, esse é legal, mantenho. Esse já não é tão bom, vou deixar passar. Veja, a coisa da meditação, e se você está começando agora e a gente está entrando no tema, não é que você quer controlar os seus pensamentos. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo, literalmente. Se você está achando, eu vou meditar porque eu vou conseguir parar os pensamentos que eu não quero que venham na minha mente. Porque é bem comum a pessoa achar que, eu vou meditar, então eu não vou ter mais esses pensamentos. Não, não é isso. Eles vão continuar chegando. É involuntário, a gente não escolhe o que vem e o que não vem. Mas a gente escolhe a qual deles a gente dá atenção. Então, o pensamento que cria ansiedade, ele vai vir, mas ele deve passar. Ele não deve ficar, você não deve dar importância a ele. Aí a gente começa a conversar, o diálogo interno, né? Não, mas aí começa a racionalizar, né? Não, mas aí falta só isso, e aí tem aquela meta e aquele estudo, a semana passada não foi muito bem, essa vai ser melhor. Aí você começa a... É como se... É aquela coisa, você começa a dar tanta importância que ele começa a ocupar a sua mente. E aí, literalmente, você vai se sentir ansioso. Esse exercício, ele permite você identificar. É isso que é desacelerar, é isso que é você encontrar esses minutos de paz. Porque na hora que ele vier, você vai saber, já sei o que é isso. Não, tudo bem. Imediatamente você, purucutu, faz a escolha, aí sim, consciente, porque você só consegue tomar a escolha de pensar na outra coisa, direcionar seu foco para outra coisa, quando você identificou que aquilo ali que veio é o que você não quer. Mas ele veio, então veja que não é parar, é saber como reagir quando ele vem, e ele vai continuar vindo. A alta ansiedade é igual a baixo desempenho. Anotem isso aí e guardem para vocês. A alta ansiedade é igual a baixo desempenho. Então, você percebeu que quando você diminuiu sua ansiedade, seu desempenho aumentou. Mas eu estou acertando 70%, não é o melhor do mundo, mas eu estou indo. É ótimo, porque é a primeira vez que você está vendo a matéria. Vocês entendem aquela coisa das faixas? Eu estava escutando o meu coach esses dias e ele fez uma analogia que eu achei fantástica, cara. Aquilo ficou na minha cabeça que eu falei, cara, isso faz todo sentido. Às vezes, a gente acha que ser faixa amarela é ruim. Porque todo mundo quer ser faixa preta no negócio, né? Todo mundo quer ser faixa preta. Mas você não chega na faixa preta sem passar pelas outras faixas antes. E o mais legal é que sempre vai haver alguém na faixa branca que um faixa amarela sabe mais do que quem está começando agora. E o faixa verde, azul, que seja, sabe mais do que o faixa amarela. E o faixa preta, para ter chegado na preta, ele não começou semana passada. Mas para você ser faixa preta, você tem que passar pela faixa amarela, pela faixa laranja, pela faixa marrom. E você está caminhando. Então, assim,
vai firme, você tem um grupo de apoio, você tem a sua família, né? Continua no caminho que você está indo, você está acertando 70%, ótimo, foi a primeira vez que você estudou, imagina quando você estudar de novo. Então tá ótimo, tá tranquilo. A minha questão para você, eu sei que você está passando por esse momento de transição, né? Porque estudar e trabalhar e agora só estudar quais são os seus planos para começar a usar cada vez mais o seu tempo disponível. Porque agora que você pode se dedicar único e exclusivamente ao estudo, não só isso, eu acho que é aquilo que eu falei para você na última sessão. Você está abrindo um leque de oportunidades para, inclusive, cuidar mais de você, cuidar mais de sua saúde, para cuidar mais da sua parte espiritual, para cuidar mais de várias áreas da sua vida que, de repente, ficavam engolidas porque você estava conciliando estudo e trabalho. Então, isso, inclusive, vai ajudar a diminuir a ansiedade. A gente não gosta de demonstrar vulnerabilidade. A gente acha que demonstrar ser o faixa branca ou mais fraco, eu nem gostei desse termo, porque não é questão de fraco, você não está condicionado, não tem nada a ver com ser forte e ser fraco. A gente não gosta, o ser humano não gosta. E no fundo, quando você demonstra o seu ponto fraco, é o que você tem de mais forte em você. É quando você encontra algo que, nossa, quer dizer que se eu chegar aqui no grupo e falar para todo mundo que eu tenho essas dificuldades, e eu começo a escutar que todo mundo também tem, a vulnerabilidade de todos nós aqui juntos é o que faz esse grupo tão forte, na verdade. Vocês pararam para entender essa pegadinha? Porque é contrassenso, né? Em tese, um grupo forte seria feito só de pessoas com muitas qualidades e forças, mas não é isso, porque o ser humano não é isso. O ser humano se torna essa versão. Mas a gente não está nesse mundo pronto e acabado. Vocês ainda vão ter tantas e tantas batalhas, né? Depois, né? Vão ter tantas e tantas batalhas. Todo mundo está passando por isso, né? E o que eu acho mais legal do nosso grupo é que eu entendo que vocês entendem essa parte de não é lá fora que as coisas acontecem. As pessoas não sabem o que acontece aqui dentro. Elas não sabem o que é estudar para concurso. A gente sabe. Eu sei, vocês sabem, que vocês vivem isso todos os dias. Mas quem está do lado de fora não entende essas coisas. Então, a maior batalha não é a da batalha externa. Vocês entendem isso. É a batalha interna, nossa, né? Quem vai dizer aonde você vai chegar, até onde você vai? Somos nós mesmos. Isso é de um poder, porque ao mesmo tempo que torna simples a questão da aprovação, torna simples, né? Porque aí você começa a entender, então não existe concorrência externa, existe eu comigo mesmo. Beleza. Torna simples. Mas ao mesmo tempo torna um grande desafio, porque você vai ter que enfrentar os seus medos, as suas angústias, você vai ter que se desafiar todos os dias. Né? Vai ter que passar por essas circunstâncias, né? Essa mudança de vida. É uma mudança de vida, Letícia, eu entendo isso. Deve estar sendo difícil, né? Você ter que deixar o emprego, 8 horas, né? Querendo ou não, era sua renda, papapá. E aí, do nada, opa, peraí. O negócio é sempre caminhar, ter calma, paciência e organização. Essa é a chave do... E medir, né? E usar a metodologia que vocês estão usando para medir, para entender, tô indo no caminho certo, opa, desviei um pouquinho, deixa eu voltar aqui pro prumo, né? Tô fazendo isso aqui de errado, opa, volta para cá, e sempre tá aprumado na direção certa. É isso aí, Geros tá aqui, Na verdade, a gente já quer ser faixa preta na primeira luta, não existe isso, não dá. E se desse, não ia ter graça. Quem é que ia ganhar essa luta? Quem é que ia ganhar? Não tem jeito, não tem vaga para todo mundo, galera, não tem vaga para todo mundo, mas tem vaga para vocês. As vagas de vocês estão asseguradas. E eu vejo tanta gente, cara, que quando começou isso aqui, eu não imaginava que ia dar tanta gente em tão pouco tempo. A gente tem menos de 2 anos de programa. Não é pouca gente, não é. Eu tava fazendo essa observação outro dia, porque assim como vocês se cobram, eu me cobro também. Cadê minhas aprovações, meus alunos que não estão passando? Eu paro, entro de vez em quando no site, olho lá, olha aqui a lista gigante de gente aprovada. É paciência, galera, organização, tranquilidade, sabe? Busquem, cada um deve ter sua religião, né? Façam a oração de vocês, busquem essa parte espiritual, eu pelo menos, nos últimos 1 ano, 1 ano e meio, eu tô trabalhando muito essa parte. Porque eu acho que essa coisa de você ser grato pelo que você tem, de você agradecer pela sua vida, pela sua saúde, sabe? Isso permite você entender que eu já tenho o suficiente para passar. Eu não preciso de mais nada para passar. Agora é tempo. Deixa de ser uma questão de se eu vou passar e passa a ser uma questão de quando eu vou passar. Isso, ninguém tem a resposta. Eu não tenho essa resposta para você. Mas você tem a certeza que você... né? Eu vou chegar lá, eu vou passar.
Dá ou não dá aquela tranquilidade de continuar, né? Porque vale a pena, né, cara? Não dá nem pra questionar se vale ou não vale a pena fazer concurso. Então a gente precisa ter confiança nas coisas que a gente faz na vida. A gente não pode deixar margem, porque olha só, já é difícil você ter que lidar com esse fantasma. E quando você deixa margem, um pouquinho de margem, ele vem lá e ele esmaga você. Você cola todos os seus resultados dos simulados na sua parede. Você olha para ele todos os dias, você faz o seu quadro de sonhos, você bota o seu contra-cheque, você faz tudo. Você sabe que você está no caminho certo, mas ainda assim ele vem lá e te esmaga se você deixar. Ele esmaga a sua confiança. E a gente sem confiança, a gente não faz nada. Cara, então vocês não podem abrir margem para aquilo ali. Se é para se manifestar no grupo, eu quero ver no grupo vitórias, eu quero ver no grupo avanços, eu quero ver no grupo motivação. Não pode só partir de mim. Vocês precisam buscar estar participando e contribuindo, porque no fundo, você se alimenta, a gente se alimenta um do outro. Vocês imaginam, 2 anos eu fazendo isso, se eu não tivesse uma lista de aprovados, vocês acham que eu ia ter motivação para estar continuando aqui? Como é que, sabe, tentem se colocar no meu lugar. Que tipo de vontade eu ia querer estar aqui de orientar alunos que estão fazendo algo que eu não sei se dá resultado? Ou que ainda não tivesse dado o resultado. Porque o começo foi mais difícil até, né? Porque até começarem a surgir as primeiras aprovações, eu vou confessar pra você, não tenho que mentir pra vocês. Eu me questionava, será que esse troço, será que eu tô ensinando certo? Será que o método é realmente esse? Será que isso aqui é o suficiente? Eu questionava o método que a gente criou. Mas, quando começaram a pipocar as coisinhas, opa, rapaz, o negócio tá... E eu quero melhorar cada vez mais. Sempre tem coisa pra melhorar. Eu acho que a confiança e a certeza de vocês estarem aqui e entenderem que, nossa, tem um cara que está aqui sentado do meu lado, que passou no concurso, né? Tantos e tantos casos, né? Ah, eu preciso me motivar. Pô, vai lá no site e fica assistindo os depoimentos dos alunos nossos que estão fazendo o mesmo que vocês fizeram e passaram. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão sentir falta quando vocês passarem. É sério. Não, Roberto, eu não vou, não. Vão, tu falou vocês vão. Vocês vão ficar meio, caralho, velho, aquela rotina de estudar era massa, agora eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. É uma fase. E quando você entende essa parte, sabe, espiritual de, poxa, eu vou buscar levar essa fase da melhor forma possível, estudar feliz, né, e tudo que a gente prega, a gente quer para vocês, a coisa fica mais leve, fica mais gostosa, né, fica mais prazerosa. Você não pode fazer as coisas forçadas, você tem que fazer as coisas que você gosta de fazer. Você tem que fazer as coisas com tesão, né? Não sai uma boa coisa. Outro dia eu estava escutando um outro coach que eu escuto sempre também. E ele falava assim, as pessoas acham que eu sou um cara motivacional. As pessoas acham que eu sou o cara do, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é engraçado que alguns vizinhos aqui do prédio acham, eles me perguntam, né? Tem muitos servidores aqui no prédio, tem muitos médicos também. E eles falam, pô, Roberto, como é esse negócio de ser coach e tal, eu te ajudo a passar, me ajuda a passar, eles ficam brincando comigo, né? E aí vocês ficam falando o que é pro pessoal? Vamos lá, gente, vamos estudar, vai, fala aí, todo mundo repete comigo, eu vou passar. É isso? Eu falei, não, cara, não tem nada a ver. Eu juro que eu escuto esse tipo de piada, sempre. Não tem nada a ver. Eu falo isso pra vocês, e é meio patético, meio ridículo, né? Mas porque eles não vão entender. Esse não é o mundo deles. Todo e qualquer ser humano que está nesse planeta, dos 6 bilhões que a gente divide, né? O ar que a gente respira, as praias, os mares, recursos naturais, eles só querem uma única coisa. Ser feliz, né? Fazendo o que a gente quer fazer, comprando o que a gente quer comprar, ajudando a família como a gente quer ajudar, filho, pai, marido, esposa. Esse é o objetivo maior da nossa vida. A gente não está aqui de passagem. O problema é que alcançar isso, você só alcança o quê? Se desafiando, buscando crescer, enfrentando os seus medos. A pessoa que vive dentro da zona dela, de conforto dela, ela nunca está satisfeita, ela está sempre infeliz, bicho. Vocês pararam para perceber? Se você tem alguém que você conhece que só vive reclamando, é aquela pessoa que não está fazendo nada. Por quê? Porque fazer as coisas demanda energia e demanda coragem. E você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que aprender a fazer coisas que você não sabe fazer. Aí você vai ser faixa branca, para depois virar amarela. Entende? Ninguém quer ser faixa branca. Então as pessoas não entendem que para ser feliz você tem que virar faixa branca, cara. Na cabeça da gente deveria ser assim, mas para ser feliz eu não preciso ser faixa branca, eu já quero ser faixa preta. Não dá. Não pode ser assim, não funciona assim, cara. Não funcionou pra mim, não vai funcionar pra nenhum de vocês. Não funcionou pra nenhum concurseiro que eu conheço. Não funcionou pra ninguém que teve sucesso na vida. Não funciona.
Não é o dinheiro que traz felicidade pra gente. Não é o dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, cara. Tem um monte de gente que tem todo o dinheiro do mundo e o cara vai lá e se mata, aquele ator lá de Hollywood. E ganhou não sei quantos Oscars. O cara fazia todo mundo feliz, bicho. Ele era um astro, não sei quantos Oscars, né? Quer dizer, ele alcançou todo um patamar de sucesso que um ser humano pode imaginar dentro da carreira dele, que é ser ator. Ele só não conseguiu fazer uma pessoa nesse mundo feliz, que era quem? Ele mesmo, e ele vai tirar a própria vida. Ah, Roberto, mas minha noção, minha relação, minha forma de ser feliz é ter muito dinheiro. Cara, então pare de estudar para concurso. Ninguém fica rico estudando para concurso. Isso acho que vocês já sabem. Fazer as pessoas felizes é o que traz a nossa felicidade. E se você tiver dinheiro, ótimo, né? Porque você vai poder ajudar a sua família, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Claro que o dinheiro ajuda. Mas não é o dinheiro pelo dinheiro, né? E é claro que a gente pensa assim, pô, Roberto, mas eu quero ter aquele salário de tanto. Claro, faz parte do pacote e vocês estão certíssimos. Eu quero muito que vocês tenham isso, porque vai ajudar muito. Mas não achem que isso, agora os meus problemas... Não, e é por isso que eu falo, não pode ser aquela situação de, quando eu passar eu vou ser feliz. Não. Você tem que estar feliz para passar. Ao contrário, você tem que ser feliz hoje para você conseguir sucesso. Pesquisas feitas na Universidade de Harvard que demonstram que dentro do campus, os universitários, dentre os calouros que chegavam para estudar, seja qual for a major que ele estivesse fazendo lá, eles seriam mais bem-sucedidos academicamente. Os alunos que tinham os melhores rendimentos dentro da faculdade em Harvard eram os alunos que tinham maior índice de felicidade. Eles mediram isso. Por outro lado, os alunos que se isolavam, que só queriam estudar, né, que era muito fechado, que eram os que tinham o pior rendimento. Eram os que vinham com muita pressão familiar, porque o pai era não sei o quê, e aí meu filho vai estudar em Harvard, que Harvard é aquela mística toda. Então, o aluno chegava com muito o quê? Ansiedade, muita pressão externa, pressão interna. Quanto pior o desempenho ia acontecendo, pior ele ficava. Vocês veem que a equação ela está absolutamente invertida. Pelo menos na concepção do que eu tenho, que é a nossa sociedade que a gente vive hoje. As pessoas realmente acham que quando eu passar, ou quando eu tiver dinheiro, quando eu ganhar na Mega Sena. Quantas e quantas histórias dos caras que ganham na Mega Sena, né? Vive um ano feliz e depois estoura o dinheiro todo e... né? Tem um monte também. Então, só para fechar o ponto, eu sou o cara do porquê. Pensem no porquê de vocês. Esse porquê é o porquê da jornada 7, eu acho que a gente até comentou um pouquinho, o Douglas leu a dele, né? Da semana 7, jornada da aprovação. Meditem a respeito daquilo ali, leiam as perguntas, respondam ela, escrevam no papel e depois de 1 a 2 semanas voltem, vejam novamente, completem aquilo ali. Quem está no módulo avançado tem o Dia Perfeito, que também é outra atividade fantástica, porque são essas coisas que fazem a vontade de estudar todos os dias, a motivação de continuar todos os dias tem que vir daí, de você fazer essa projeção e entender o seu porquê, não é o meu porquê. Vocês já me conhecem, vocês sabem do que eu gosto e do que eu não gosto. Eu tenho os meus porquês, mas é o seu que importa, é a sua jornada, beleza? E de vida, sabe? Compartilhe seu pai, sua mãe, com quem você gosta. Olha, eu fiz essa tarefa aqui, deixa eu ler pra vocês. Leia. Eu tenho certeza que essas coisas começam a ir além da gente, né? As coisas transbordam, elas passam de dentro da gente, aí começa a primeiro alcançar quem está imediatamente ao nosso redor, e daqui a pouco começa a alcançar pessoas que estão mais longe ainda do nosso convívio. E isso é tão legal porque as pessoas que estão ao seu redor, das quais você depende do apoio delas para conquistar as coisas, né? A gente depende, a gente não conquista nada sozinho, compartilhem as coisas com os pais, com a mãe, marido, esposa. Porque você precisa da ajuda deles, é muito bom, às vezes, só escutar né? Tipo, minha filha continua e vai dar certo. Lembrei claramente, assim, da minha época, em que cada reprovação tava aquele anjinho ali falando, buzinando no meu ouvido, calma, meu filho, vai dar certo, vai estudar e continue. Porque vão acontecer, né? Não vou falar para vocês que vocês vão fazer a primeira prova e vão passar de primeira. Pode ser que não, pode ser que sim, já aconteceu. E vai haver esse momento. Então, nesse momento, vai ser muito importante ter não só o nosso apoio, mas aqueles que estão mais próximos da gente. Então, traga eles pro jogo. Bote eles para jogar do seu lado. Envolva eles nas suas vitórias. Trouxe vitória para dentro do grupo, vai lá e conta também para eles, sabe? Parceria, se cerquem desse apoio, porque é muito importante. E talvez eles, como a gente estava falando, talvez eles não façam
ou deixam de fazer por mal, é porque eles não sabem. Não é o mundo deles. Talvez na cabeça deles é só sentar e estudar que vai dar tudo certo. E tá tudo bem, né? Porque eles não passaram por isso. Não dá nem pra divulgar ou dizer que eles estão errados, estão certos. Quanto mais a gente desencana desses dogmas, né? Essas coisas que o mundo que gravita na nossa volta de concurseiros tem, é melhor, você se blinda de tanta coisa que te faz mal. Do que adianta você se preocupar se são 10, 15 ou 20 vagas? Não adianta. Se for só uma, você está indo disputar aquela uma ali. Aonde é o ponto do método que eu ainda não estou aplicando? Quais são os pensamentos que continuam sendo recorrentes na minha jornada que eu preciso, de novo, não é parar, é deixar entrar e sair, ressignificar e começar a botar meu foco em outras coisas. Porque o foco é um troço que quando a gente aprende a aplicar, cara, é muito poderoso. Pensem numa área da vida de vocês, isso aqui é coach na veia, tá? Todo mundo agora, pensa numa área da vida de vocês que você gosta. Então aí, vamos falar de áreas de vida, saúde, relacionamentos, amigos, espiritualidade, mais estudos, uma área que você gosta. Todo mundo pensou? Uma área da vida que você gosta. Agora, se você começar a pensar, pô, por que eu gosto dessa área da minha vida? Provavelmente você vai se convencer e vai entender que você já dedicou várias horas dos seus dias ao longo dos anos para essa área. O cara que tá satisfeito com a saúde dele, tá em forma, tal, não fica doente, fica bem, provavelmente ele dedicou várias horas da vida dele para aquilo aí. O cara que tem muitos amigos, provavelmente ele se encontra com os amigos dele todos os finais de semana, ou tá sempre ligando, ou tá nos grupos, mandando mensagem, ou seja, ele cuida daquela área. Tô falando de foco. Eu tô falando de foco, porque ele tem um foco voltado para aquilo ali. O cara que gosta muito do trabalho dele, eu tô sempre estudando, tô sempre lendo, sempre participando de estudos, de grupos, de cursos. Já me matriculei em outro curso hoje, pra vocês terem ideia. Não me aguentei. Falei, não, vou fazer essa porra que vai ser importante para mim. E me matriculei. Mas é o foco, vocês entendem? Quando você coloca o foco nas coisas, elas crescem, elas acontecem. Não pode perder o foco. Ah, Roberto, mas está acontecendo isso na minha vida. Cara, foca no negócio. E quando você vai ver, uau, olha só isso aqui. Aí a gente começa em outras etapas, né? Vocês vão ver que tem as faixas, né? Como se a gente tivesse... Eu devia até adotar essa metodologia das faixas, né? E começar a distribuir as faixas para vocês, né? Mas assim, entender esses degraus que vocês vão subindo dentro do próprio curso é importante. E aí que vem a história do histórico, do mensário, do diário, do checklist. Aí entra essa história. Porque se você mantém esses registros desde o começo, quando você chega mais para frente, você lê eles e olha, poxa, olha onde eu estava. Porque a nossa memória é muito curta, especialmente para as coisas boas. Normalmente a gente só quer se criticar, né? Dizer que tá tudo errado. Vira e mexe, eu fuço assim meu celular e tem uns alunos mais antigos que já passaram pelo programa. Porra, como é que você tá? Tal, cara. Ele fala, coach. Ele passou em 2 primeiras fases de promotor, Paraná e Rio Grande do Sul, que era o estado dele. Mas não passou na segunda. E aí ele comentava comigo, pô, cara, aí fiquei mal, aquela coisa, mas também achei que o meu ponto de rebote, né, o meu tempo de rebote, ele foi menor do que das outras vezes. Resiliência, né, a gente vai aprendendo a voltar logo, a não ficar muito, não adianta, vamos voltar e vamos começar. E foi fazer defensoria pública. O corte era 71, ele fez 78 questões. Não saiu o resultado definitivo ainda, mas o corte era 71, ele acertou. É mais uma aprovação lá para nossa listinha do site. Eu já fiquei amarradão, né? Falei, cara, e agora? O que você vai fazer, bicho? Porque você quer ser promotor, cara, e você passou para defensoria. mas é no meu estado e tal, eu vou enfrentar essa segunda fase. Trocando em miúdos. Você se lembra que eu comentei já uma vez que tem um momento que você tá tão bom nas paradas que não é nem um cargo mais que você está estudando e você começa a passar em tudo. Você vai viver esse momento. A gente ainda está no caminho. Faixa amarela, faixa azul, verde, né? E eu vivi esse momento. Que eu lembro claramente que na fase final que eu estava estudando, eu passei para promotor de justiça no Pernambuco, primeira fase, e não fui fazer a prova da segunda, porque chocou com umas provas que eu estava fazendo já em outra fase mais avançada e eu tinha que escolher. Então, assim, pensa nesse cenário. Isso é uma dor de cabeça boa, né? Aquela dor de cabeça do tipo, pô, e agora? Qual que eu escolho? Então, tenta ressignificar, tenta trabalhar nesse sentido, né? É essa coisa da ansiedade, da gente se projetar muito pro futuro. Não, foca no hoje, foca no ontem, na sua vitória de ontem, que foi legal. Repete isso, né? Começa a pensar que você vai fazer isso por você todos os dias e você vai começar a se sentir melhor com você mesmo, né? A gente começa a entender que a gente é diferente, que a gente pode ser diferente, que a gente começa a se transformar e daqui a pouco esse pensamento ele já não vai mais fazer parte tanto do seu dia, porque você, de novo, você vai começar a colocar seu foco aonde, sempre na vitória do dia anterior,
na vitória que você vai conquistar no dia de hoje. Como e de que maneira vocês podem se organizar para uma segunda fase? Primeiro, muitos editais, eles excluem algumas disciplinas das que você estudou na primeira. Então, você precisa ler o seu edital, primeira coisa. Segundo, não comece um planejamento até você ter a certeza, né, de, não, fiz uma pontuação muito boa, já dá para estudar para a segunda, mas existem hoje no mercado várias obras que trazem para vocês as subjetivas, as questões subjetivas, e traz o espelho de correção do que seria o espelho da banca. Então, vocês sabem que nas provas subjetivas, você vai ter pontos específicos que vão estar lá com a atribuição de nota, né? Então, falar sobre, sei lá, princípio tal, de 0 a 1,5 ponto. É bem parecido com a OAB, né? A OAB já é assim, pronto. Da mesma forma, as bancas têm esse mesmo critério. Bom, e esses livros, eles fazem com que você, literalmente, estude, né? E respondendo questões e depois comparando com o espelho. Entendendo o que você sabia e o que você não sabia. O mais engraçado é que todo aluno que eu acompanhei numa segunda, quando começa a adotar esse estudo, ele começa a entender que ele não precisa estudar muito mais do que ele já trouxe da primeira fase. E aí é que eu sempre falo pro pessoal, principalmente a gente está com uma turma nova que está entrando no programa, eles ficam muito ansiosos querendo estudar para a segunda fase. Eu falo, gente, você vai fazer a segunda com conhecimento que te trouxe até a segunda. Se você não soubesse responder essas questões, você não estaria na segunda fase. Claro, existe uma outra metodologia, uma outra forma de estudar? Sim. Você não vai mais resolver, por exemplo, questões objetivas. Nunca mais, até você fazer a segunda fase. Então, esse já é a primeira providência que você tem que tomar. Segundo, adotar esse material. Terceiro, separar as horas de acordo com o que tem lá no edital. Basicamente é isso. Essa é a maneira de estudar para o segundo. Roberto, faça o cursinho, adota o material A, B ou C. Eu indicaria o da Juspodium para as carreiras, é muito bom. Eles têm de todas as carreiras praticamente, né? Analistas, auditoria, carreiras jurídicas, tem de todas as carreiras lá. Mas eu não sou boa em redação. Eu isso e aquilo. Bom, aí vão existir as opções no mercado para você ir lá e, vou fazer esse reta final aqui só rodadas de questões, né, que tem muitos. Aí você se matricula e, vou fazer rodada de questões para ter uma prática maior. Tocando em miúdos. A ideia é que você faça entre 1 e 2 questões por dia, dependendo da quantidade de horas que você tenha, para aquela disciplina, mas você vai seguir sempre aquela coisa. Eu estou estudando segunda constitucional, terça administrativo, quarta tributário. Então, segunda eu só resolvo questões subjetivas de constitucional. Terça só resolvo questões subjetivas de administrativo. Quarta, na semana seguinte, começa sempre por onde? Revisão. Então, você vai revisar as respostas que você deu da primeira rodada, digamos assim, de questões. É por isso que eu falo que a coisa do cursinho e tal é legal, mas depende também, porque você estudando por esses livros é como se você estivesse fazendo rodadas de questões. E ali você vai começar a identificar o quê? Onde eu estou bem, qual o ponto que eu não sabia nada. Normalmente, o que eu oriento o aluno a fazer é, se você se encara uma questão que você não sabe para onde vai, você tem que pensar o quê? E se fosse a prova? O que você responderia? E responda o que vier. Não importa se você vai acertar ou não vai acertar. Você tem que imaginar que aquilo era a sua prova. Aí você vai pegar o espelho e vai corrigir. Pô, fui bem, não fui bem? Não importa, você está aprendendo. É para isso que a gente... Vejam que é a mesma filosofia que a gente adota na primeira fase, né? Você tá no momento de aprender mesmo. Ainda bem que você descobriu que você não sabia responder essa questão agora. Não deixou para responder no dia da prova, porque se fosse no dia da prova não adiantava muito. Mas basicamente seria esse o formato, né? Você vê que não sai muito, o que vai sair é que você vai substituir o material e a preparação em si, que não vai mais envolver resolução de questões. Deu para esclarecer um pouco? Galera, então, muito bom, foi ótimo estar com vocês de novo.